Fala pessoal, beleza? Neste vídeo vou demonstrar de uma forma simples as equações da cinemática. Essas equações são bastante usadas na primeira série do ensino médio e muitas vezes não sabemos de onde vêm ou como deduzi-las. Vamos deduzir agora, vamos lá? Vamos então demonstrar aqui as equações da cinemática. Primeiro, a velocidade média. Para demonstrarmos a fórmula da velocidade média, vamos considerar um veículo se deslocando em linha reta em uma estrada, como na figura aqui. Vamos considerar essa estrada como nosso sistema de coordenadas, ou nosso eixo X. Vou representá-lo aqui. Vamos marcar alguns pontos no nosso trajeto. Esse ponto aqui, que eu vou chamar x1, e um ponto posterior, que eu vou chamar de x2. E que o nosso veículo, ele partiu da origem do nosso sistema de coordenada. Vamos marcar também o tempo em que esse veículo passa por esse ponto e por esse ponto. Aqui em cima eu vou chamá-lo de T1 e T2, ok? Dessa forma, para sabermos o espaço percorrido do ponto x1 até x2, podemos fazer o seguinte: subtrair x2 menos x1. Aqui a gente vai ter o espaço percorrido que a gente chama de ΔX. Podemos proceder da mesma forma com o tempo. Se pegarmos o tempo em que o veículo passou pelo ponto x2 e subtrairmos pelo tempo em que ele passou pelo ponto x1, T2 menos T1, a gente tem o intervalo de tempo ΔT em que o veículo fez esse trajeto. Então, a velocidade média desse veículo ela vai depender do espaço percorrido pelo tempo que levou para percorrê-lo. Essa chamamos de equação da velocidade média, ou, como gosto de chamar, primeira equação da cinemática. Podemos usar o mesmo esquema para calcular a nossa aceleração. Só que agora, em vez da posição para a aceleração, a gente precisa da velocidade instantânea. Então, digamos que nesse ponto aqui, a velocidade instantânea desse carro foi v1 e nesse ponto aqui foi v2. Precisamos também saber o tempo, né? Então, em v1, a velocidade 1 do carro inicial foi no tempo t1 e a velocidade final, ou v2, foi dada no tempo t2. A aceleração ela é igual a velocidade final menos velocidade inicial pelo tempo final menos tempo inicial, ΔV sobre ΔT. Então está aqui demonstrada a fórmula da aceleração. Com esses dois resultados aqui e aqui, podemos agora encontrar a função horária da posição. Vamos usar a equação que acabamos de achar para a aceleração. Mas vamos chamar simplesmente a nossa velocidade final de v menos a velocidade inicial de v0. E o tempo final vai ser t menos o tempo inicial lá do nosso trajeto agora é t0. Digamos que para medir ali o tempo final e inicial do carro usamos o cronômetro. Então, o tempo inicial vai ser 0. Então, essa equação vai ficar da seguinte forma: A é igual a V menos V0 sobre T. Geralmente, o que mais precisamos é achar a velocidade final. Vamos isolar V. Vamos jogar T para o numerador, vai ficar da seguinte forma. Então, essa é a fórmula para a velocidade final. Já descobrimos uma forma de encontrar a velocidade média. Se no caso do nosso veículo dispomos da velocidade final e da velocidade inicial, usando uma média aritmética, então, a velocidade média vai depender da velocidade inicial mais a velocidade final sobre 2. Então, essa é a nossa segunda forma de obter velocidade média. Vamos substituir o termo da velocidade final da equação 3 na equação 4. Temos o seguinte: Vm é igual a V0 mais o V, vamos substituir que é V0 mais A vezes T sobre 2, temos que 2V0 mais a aceleração vezes o tempo sobre 2. Isso é a mesma coisa que V0 mais meio de A vezes T. Agora, para encontrar a função horária da posição, vamos substituir essa quinta equação para Vm na primeira equação da cinemática. Ou seja, no início dos nossos cálculos, nós descobrimos que Vm dependia da posição e do tempo do objeto. Pegamos a posição final menos inicial pelo tempo de percurso, né, ΔT. Então, vamos pegar essa forma da velocidade que usa a posição e o tempo e vamos igualar com essa que usa a aceleração e velocidade. Então, é igual a V0 mais
1 sobre 2 de AT. Vamos isolar x menos x0 e jogar t para o lado direito da igualdade. Vai ficar da seguinte forma: x menos x0 é igual a t vezes esse termo aqui, v0 mais meio de a vezes t, que é igual a v0 vezes t mais 1 sobre 2. Então, estou multiplicando t com v0 e t com esse outro t aqui, ó, vezes a vezes t ao quadrado. Vamos jogar x0 para o lado direito também da igualdade. Eu vou ficar com x é igual a x0 mais v0 vezes t mais meio de at ao quadrado. E temos aí a nossa segunda equação da cinemática, ou função horária da posição. Agora vamos demonstrar a última equação da cinemática muito utilizada no ensino médio, que é a equação de Torricelli. Vamos usar a seguinte expressão que utilizamos para achar a velocidade final. Essa expressão 3 aqui, ó. V é igual a v0 mais a vezes t. Vamos isolar t e obter o seguinte: t é igual a v menos v0 e o a vai dividindo sobre a. Vamos substituir essa equação para t na segunda equação da cinemática. Então, o termo t ao quadrado e esse outro termo t vai ser substituído por v menos v0 sobre a. Vamos ver o que acontece. X é igual a x0 mais v0. Agora eu vou substituir o termo t, que vai ser v menos v0 sobre a, mais 1 sobre 2 de a t ao quadrado. Fazer a mesma coisa. Vou ficar com v menos v0 sobre a ao quadrado. Vamos expandir esses termos e ver o que acontece. Vai ficar assim, ó. X é igual a x0 mais, aqui eu tenho v0 vezes v, menos v0 vezes v0, v0 ao quadrado. E o a continua aqui no denominador, mais 1 sobre 2 de a. Primeiro, devemos expandir esse termo aqui, temos um produto notável, então vai ficar da seguinte forma: o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo isso dividido por a ao quadrado. Para simplificar, vamos multiplicar toda a equação por 2a. E vamos, além disso, jogar esse termo de volta para cá. Então, eu vou ficar com 2a vezes x menos x0. Aqui eu vou ter 2a dividido com esse a aqui de baixo. Vai ficar simplesmente 2 v0 vezes v menos 2 v0 quadrado. Mais esse a ao quadrado eu posso simplificar com esse a de cima. E posso ainda, agora que eu vou multiplicar por 2a, simplificar com esse a daqui. E posso fazer o mesmo com 2 aqui. O que vai deixar para mim aqui simplesmente v ao quadrado menos 2v vezes v0 mais v0 quadrado. A gente pode simplificar mais ainda agora, né? Eu tenho aqui mais 2v0 vezes v e tenho menos 2v v0. São dois termos iguais, só que um é positivo, o outro é negativo, então eu posso simplificar os dois. Eu tenho aqui menos 2v0 ao quadrado e tenho mais v0 ao quadrado. Dos dois só sobra menos v0 ao quadrado desse lado, e esse aqui sai. Então, a nossa equação vai ter a seguinte forma: 2a x menos x0 é igual, aqui sobrou um menos v0 ao quadrado e sobrou apenas esse termo aqui, né? Mais v ao quadrado. Então, vamos organizar a nossa conta. Eu vou jogar esse menos v0 ao quadrado para cá e vou isolar o v quadrado. Vai ficar da seguinte forma. Vamos fazer aqui de azul. V quadrado é igual v0, e positivo para o outro lado, mais o que estava aqui do outro lado. 2ax menos x0. Deixando de uma forma bem conhecida, temos que velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes ΔX. Essa é a equação de Torricelli, que eu gosto de chamar de terceira equação da cinemática. Beleza, pessoal? Então tá aí, né? Demonstramos as principais funções e equações usadas aí na cinemática do ensino médio. A terceira equação da cinemática, que é a equação de Torricelli, a segunda equação da cinemática, que é a função horária da posição e a velocidade média, e a aceleração. Dúvida em alguma parte? Faça nos comentários que a gente responde.